Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor de Biologia, o Vinícius Braz, e a professora de História, Viviane Soares. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas para a gente, vamos relembrar a aula da professora Viviane. Professora Viviane, seja bem-vinda. Muito obrigada. Conta pra gente aí, qual foi o tema de história de hoje? Bom dia a todos. Bom, o tema da nossa aula de hoje foram os direitos civis, né? A gente trabalhou com direitos civis, desde a definição, né? O que é um direito civil, como garantir esses direitos civis, quais as situações, né, que nos impede ou que dificulta que a gente tenha, né, esses direitos garantidos. E falamos um pouquinho também sobre o nosso histórico, né, ao longo da nossa história, enquanto Brasil, enquanto país, se houve negação de direitos, se não houve, como fazer para que direitos sejam garantidos, sobre políticas afirmativas também para que esses direitos civis sejam garantidos. Ok, obrigada, professora Viviane. Agora que já relembramos a aula da professora Viviane, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta desse bloco é para você, professora. Você pode dar uma definição de direitos civis? Então vamos lá, né? A gente fala de direitos civis como todos aqueles direitos que acompanham o cidadão desde o nascimento, né, até a sua morte, ou seja, ao longo da sua vida. Nós temos vários direitos, né? Direitos que estão relacionados às nossas garantias, a liberdades individuais, a liberdade de expressão. Os direitos civis, eles estão mais, a gente costuma dizer que eles têm uma abrangência nacional, né? Muitas vezes eles são englobados pelos direitos humanos, né? E pode acontecer de não. Então, por exemplo, os direitos humanos, a gente fala que eles são internacionais, né? Então, eles estão aí previstos com a ONU, né? Através da Declaração do Direito do Homem. E esses direitos, eles têm, né? Eles existem para todo ser humano em qualquer lugar. O direito civil, ele já está mais em um território, ele é nacional. Então, pode acontecer muitas vezes de um direito que a gente tem no nosso país não existir em outro país. Por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo. No Brasil, a gente sabe que isso é um direito. Mas se a gente for falar da Venezuela ou do Peru, por exemplo, são países que as pessoas não têm esse direito. Então, só para a gente entender que os direitos civis, eles estão mais na nossa nação, né? O Estado, ele vai nos ajudar a garantir esses direitos, né, por meio da Constituição. No caso do Brasil, a nossa Constituição, né, que é a Constituição de 1988, ela traz no seu artigo 5º, né, os principais direitos. E a gente sabe que os direitos civis é um dos 3 direitos fundamentais, né, do grupo de direitos fundamentais. Então, são os direitos civis, os direitos sociais e os direitos políticos, né, que os cidadãos têm direito, que os cidadãos têm que ter acesso, né? Obrigada, professora Viviane. A nossa próxima dúvida é da Rosiane dos Santos, ela é estudante do 2º ano da Escola Estadual Professor Afonso Neves. A Rosiane também participa muito aqui com a gente. Professor Vinícius, por que as plantas avasculares são vegetais que não apresentam estruturas de vasos de transportes? Elas decompõem-se mais rápido que as vasculares? Poderia dar exemplos? Então vamos lá então. Aí nós temos aí, né, algumas perguntas embutidas em uma. E Rosiane é uma gracinha, né? Ela sempre participa. Sim, sempre. Super estudiosa. Então vamos lá. Rosiane, seguinte. Quando a gente observa então a questão das plantas avasculares, né, nós sabemos que vai ser o primeiro grupo de plantas que surgiram, digamos assim, o primeiro grupo de plantas que começaram a conquistar o ambiente terrestre. Assim fica melhor para a gente entender. Nós sabemos, né, que as plantas hoje que nós temos, essas plantas terrestres, elas se originaram através de um grupo de algas verdes, né, multicelulares, e com isso, então, ela foi um meio de transição, onde esse grupo de plantas avasculares, que no caso são as briófitas, elas vão ser esse meio de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Se a gente for comparar, então, as plantas com os animais, as briófitas, elas podem ser comparadas com os anfíbios, né? Porque, vamos lá, os anfíbios, se a gente for ver, a vida era na água, né? Nós temos os peixes. Aí na nossa linhagem evolutiva aí, os anfíbios ficam aí nesse duplo meio de vida,
água, terra, para até então virem os répteis e conquistarem o ambiente terrestre. Se a gente vier para as plantas, então nós temos as algas, que não são plantas, aí nós temos as briófitas, que são plantas avasculares, e depois nós vamos ter as pteridófitas que começam a conquistar mais o ambiente terrestre e até chegar nas gimnospermas, angiospermas. Bom, então as plantas avasculares, por serem os primeiros grupos de plantas, elas não possuem ainda sistemas, estruturas adaptas, digamos assim, para elas viverem em um ambiente em terra firme. Por isso, da necessidade da água para a reprodução, elas não possuem, né, vasos condutores, então a água vai ser absorvida célula a célula através de difusão e vai ser transportada através de osmose. Então tudo isso vai contribuir para que elas vivam naquele ambiente. Em relação aí que você falou do ciclo de vida, né, se a questão se elas se decompõem mais rápido ou não, eu vou interpretar essa questão do decompõe no sentido da durabilidade, digamos assim, da vida dela. O ciclo de vida dela vai ser um ciclo de vida mais curto e mais simples, se a gente for parar para pensar, porque há necessidade, então, dessas plantas viverem em ambientes úmidos, em locais sombreados, porque a água, além de ser transportada célula a célula, delas absorverem água, né, por estruturas bem simples, elas vão também necessitar da água para a reprodução, para o transporte do seu gameta masculino, que é o anterozoide também, e isso só vai acontecer graças ao que? A ação de chuva, ou então a ambientes úmidos onde a umidade pode então carregar esses gametas. Então imagina se essas plantas vivessem em ambientes mais quentes, não ia ter essa disponibilidade de água. Então com isso vai fazer com que essas plantas tenham, digamos assim, esse ciclo de vida mais curto, mas elas vão conseguir sobreviver sim, não vão se decompor com mais facilidade, tá? E os exemplos, nós temos aí, igual eu falei na aula, 3 filos, né? 3 grupos que nós temos dentro das briófitas, das plantas avasculares. Né? O filo briófita mesmo, que é representado pelos musgos. Nós temos aí o filo anthocerófita, né? Que é representado pelos antóceros, e o filo hepatófita, que é representado pelas hepáticas, que nós vamos conhecer mais os musgos, que logo depois, quando chove, a gente pode perceber em aqueles locais onde vai ser mais sombreado, bem fresquinho, a questão do crescimento, então, lá de várias plantinhas mais altas, que a gente costuma falar muito, são que é aquele tapetinho verde. Isso vai ser uma briófita. Ok, professor Vinícius, obrigada. A nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando Ayala, ele é do Colégio Martins Pena. O Luiz Fernando também sempre participa aqui com a gente. Professora Viviane, o Luiz quer saber o seguinte, por que possui desigualdade social até hoje no Brasil? Oi, Luiz Fernando, muito obrigada por sua pergunta mais uma vez, né? Bom, é uma pergunta muito interessante, ao mesmo tempo muito complexa, né? Falar do porquê da desigualdade, né? Nós podemos falar de vários porquês. A gente pode pegar todo o nosso histórico de formação de país, né? Desde o nosso período de colonização e compreender como é que se deu esse processo e como que nós, né, servimos aí com uma complementação da economia da metrópole, como que nós passamos por um longo processo de exploração. A gente pode citar também o fato, né, de serem trazidas pessoas de outros países para fazer o trabalho aqui como escravizados, né? Falar um pouco sobre o pós, né, regime de escravidão e a gente pensar da falta de legislação para que essa situação também fosse resolvida, ou melhor, para que houvesse uma integração das pessoas na sociedade. A gente pode falar da ausência de direitos, né? E é até muito importante falar nisso, já que nós estamos tratando de uma aula sobre direitos civis, pensar que durante um grande período da nossa história o acesso à educação foi algo muito restrito, né? E a gente consegue relacionar isso muito claramente à desigualdade social, né? Como que a gente fala de igualdade se a gente tem acesso a determinados direitos de maneira diferente? Se a gente tem um grupo que é mais privilegiado, se a gente tem grupos que são excluídos, né? Quando a gente fala em educação,
E a gente pode compreender a educação como um ponto muito importante para que a gente tenha, pelo menos, uma forma de amenizar as desigualdades, né? Então, tanto a educação como uma forma de formação da pessoa, uma forma de garantia de direitos, né? Como uma forma de instrução, né? E também aí uma maneira de combater essas desigualdades sociais. A gente deve falar também, né, da questão do desenvolvimento do capitalismo, como que a própria dinâmica do capitalismo, como que ela contribui para que essas desigualdades elas cresçam ainda mais, né? O que nós temos cada vez mais é uma concentração de renda nas mãos de poucos e grande parcela da população sem acesso à renda, sendo que nós podemos falar também, principalmente no momento atual, do número de pessoas que estão aí, né, abaixo da linha da pobreza, ou seja, a gente tem assistido aí um crescimento, inclusive, né? Então, são várias as situações que nós conseguimos explicar, né, porque ainda somos um país com tanta desigualdade social. É preciso entender também que há uma responsabilidade por parte do Estado, né? Claro, a gente precisa de um Estado que nos garantam aí uma série de direitos, né? Que nos possibilite tanto essa questão educacional, como o acesso à saúde, como o acesso aí, né, saneamento básico. Tudo isso, né, é que vai contribuir para que a gente consiga diminuir essas desigualdades sociais. Claro que se a gente olha o nosso passado histórico, a gente consegue compreender, né, alterações, a gente consegue compreender a ampliação de direitos, né, mas nós sabemos que a gente ainda tem como um dos grandes problemas do nosso país a desigualdade social, que é muito grande, né? Então, é bom a gente entender também, né, por que a gente permanece. Está relacionado ao nosso passado histórico, sim, mas também está relacionado à nossa atuação enquanto cidadãos. Em que momento que eu, enquanto cidadão, eu posso contribuir para que a desigualdade no meu país diminua, né? E aí é uma reflexão que é muito necessária, né? A gente agir politicamente, socialmente falando, né, na nossa vida, a gente entender que nós somos capazes de alterar a nossa realidade. E um dos exemplos disso é quando nós vamos escolher os nossos representantes políticos, né? Eu consigo escolher aquele que vai representar o meu desejo de mudança, a mudança que eu quero vai ser representada naquela pessoa que eu estou escolhendo. Então, tudo isso nos ajuda a entender o porquê de ainda termos desigualdade, né? E ações que nós podemos, né, medidas que nós podemos tomar para que elas sejam diminuídas, quiçá, né, futuramente é o desejo de todos que elas sejam, né, completamente erradicadas. Viviane, eu estava comentando isso que sábado lá em casa e tudo, essa questão, até que tem a ver com essa questão de diminuição da desigualdade social, é que a gente fala-se muito em questão, né, do desenvolvimento sustentável, vamos levar aí para o lado da biologia, mas a questão de, eu tenho direitos, mas eu esqueço dos meus deveres, e a gente também pensa muito assim, em nós, vou fazer algo, vou pensar em algo, mas que só está pensando em mim, por exemplo. Mas aí eu falei, gente, igual a gente estava discutindo sobre a questão de colocar reduzir a taxa de natalidade no mundo, aí sobre várias teorias, eu falei, se a gente começasse a pensar assim, literalmente, em qualquer ação que eu estou fazendo, no pensar localmente, agir globalmente em tudo, a gente consegue diminuir as desigualdades sociais. Porque a partir do momento que eu estou lá pensando em agir uma coisa, assim, desde o fato de eu escovar um dente de manhã a todo momento, isso é difícil. É difícil. A gente, por mais que a gente fala que a gente pratica, mas eu não estou praticando isso toda hora. A partir do momento que eu vou comprar um brinco que eu não preciso, eu já não estou pensando nesse pensar localmente e agir globalmente, né? Pensar globalmente, desculpe, e agir localmente. Eu já não estou fazendo isso. Então, é muito difícil e complexo, mas a gente tem que refletir e pensar nesses pontos. Uma das questões que eu sempre comento em sala de aula, que eu acho que é uma discussão muito interessante, é que muitas vezes a gente responsabiliza muito o outro, né? A gente percebe que a gente às vezes fala do Brasil como na terceira pessoa, esse Brasil, esse país, esse governante, e a gente esquece de perceber que o Brasil somos nós, né? Que esse governante representa a gente, né? Então, assim, eu acho que
Claro que nós temos uma série de mudanças a serem feitas, mudanças que são estruturais também, mas uma mudança comportamental, né? Essa questão, principalmente a juventude, de assumir o protagonismo, de entender que nós temos o potencial de alterar essa realidade e que nós compomos a nação em que a gente vive, é muito importante sim. Não estou falando de nada de exagerado, né? Eu não preciso querer mudar o mundo de uma vez só ou sozinho, claro que não, mas eu entender que as minhas ações, elas têm uma interferência direta no mundo em que eu vivo e eu tenho que me responsabilizar por elas. Independente do que o outro faça ou não. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida para a biologia. Qual a relação entre as pteridófitas e as reservas de carvão mineral formadas no passado? Ótima pergunta. Então, é muito interessante quando a gente vai falar desse assunto, porque quando a gente fala em questão, né, das grandes florestas, digamos aí, no passado, quando eu falo passado, gente, é lá no passado mesmo. Vamos lembrar aí das eras geológicas, né? Isso foi no período carbonífero, devoniano por carbonífero. E esse nome, carbonífero, né, ele faz referência a essas reservas de carvão mineral que foram se formadas principalmente nessa época, porque as grandes florestas, né, que existiam nessa época, elas eram formadas por quem? Pteridófitas, samambaias gigantes e tudo isso. Então, com essa morte desses seres vivos, né, dessas florestas, dessas grandes florestas, principalmente na região norte, onde, né, o continente ele era mais próximo, nessa região que hoje a gente chama ali que é a Euroamérica, a América do Norte ali, com um pedacinho ali da Europa, isso fez com que essa cobertura vegetal, então, dessas grandes pteridófitas, dessas grandes florestas tropicais de pteridófitas, elas formassem, então, uma cobertura vegetal muito grande. E com isso, então, ao longo de anos, nós sabemos que com o intemperismo, com a deposição de sedimentos, com a ação dos decompositores e tudo mais, forma-se, então, várias rochas e substratos e isso vai sofrendo transformações e que hoje formou-se o carvão mineral. Então, essas reservas de carvão mineral que se tem principalmente nessa região ali da América do Norte e da Europa, foram formados devido, então, a essas florestas de pteridófitas que nós tínhamos no período carbonífero e que se foram acumulando ali e formando esse carvão mineral. Ok, obrigada, professor Vinícius. A nossa próxima dúvida também é para você. Qual é o significado do termo óvulo quando nos referimos às plantas? Ótima pergunta. A pessoa, né, ela deve ter lido o PET aí, deve ter visto que na próxima semana a gente vai falar das gimnospermas, né, que a gente fala muito em óvulo. Mas quando eu estou falando em óvulo, eu não estou me referindo ao gameta. Nós sabemos que o gameta feminino das plantas vai ser o quê? A oosfera. E essa oosfera, ela vai ser produzida em um local, certo? Que é o meu quê? Gametângio. Tá, Vinícius, mas você não falou que o gametângio, ele vai ser, no caso aí das briófitas e pteridófitas, vai ser o arquegônio? Sim, só que nas gimnospermas e nas angiospermas, nós vamos ver isso nas próximas aulas, quando eu estou me referindo ao óvulo, eu estou falando, vai ser o quê? O gametângio, vai ser o local onde vai o quê? Acontecer a produção da oosfera, vai acontecer então esse processo todo a se formar. Então, quando eu falo em óvulo em plantas, eu estou me referindo ao gametângio, ao local onde vai ser produzido a oosfera, que vai ser o quê? O meu gameta feminino. Obrigada, professor Vinícius. Chegou a hora de mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação do professor Alexandre Duarte, de Matemática, e da professora Viviane, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Vinícius e você, estudante, já sabe como participar. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí!